Recebendo mais uma vez, deputado estadual do PMDB, Manuel Pinheiro. Deputado, seja bem-vindo conosco mais uma vez. Obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado, Agnello. Um bom dia ainda, né? Bom dia a todo telespectador, especialmente o telespectador cuiabano, né, que tem garantido aí a audiência, a credibilidade ao programa Comunidade, e você está de parabéns, é uma referência, um grande comunicador social. Bem, nós estamos ao longo desses últimos dias, semana passada nós fizemos isso com bastante intensidade, conversando, obviamente, com os pré-candidatos dos partidos que, obviamente, os credenciaram. Nós temos uma eleição muito importante agora em 2016, que é a eleição para prefeito aqui da capital e dos mais de 141 municípios aí do estado de Mato Grosso. Mas é uma surpresa, porque até então conversávamos já, e já tivemos a oportunidade de fazer isso por várias vezes, o nome do Emanuel Pinheiro era cotado como o número 1 na lista ali dos preferenciáveis para vencer as eleições da mesa diretiva na Assembleia Legislativa, por conta do trabalho destacado que o senhor vem desenvolvendo na Casa de Leis, referenciado, né? Um trabalho de oposição, mas um trabalho de oposição inteligente, lutando pelos interesses, obviamente, da coletividade. De repente abandona esse projeto de presidência da Assembleia, um projeto que muitos já viam como ganho, vitorioso, para disputar as eleições municipais, deputado Emanuel Pinheiro. Esta reviravolta... Bem, Agnello, na verdade eu não abandonei o projeto, eu fui levado foi uma convocação do meu partido, uma convocação das forças aliadas, um apoio de setores organizados da sociedade e o meu amor por Cuiabá mesmo. Como cuiabano de Chapa e Cruz, eu sou nascido nessa terra, então eu vivo Cuiabá, eu transpiro Cuiabá, cuiabania, o modo de vida do cuiabano. Já fui 2 vezes vereador aqui, 4 vezes. Estou no 4º mandato de deputado estadual, sempre com base em Cuiabá. Como que um cuiabano de Chapa e Cruz, com um partido forte como o meu, com um grande arco de aliança, nos querendo na disputa, e cuiabano, às vésperas de Cuiabá completar 300 anos de história, como que eu ia rejeitar, como que eu ia negar essa convocação cívica para qualificar o debate da minha cidade nas eleições desse ano? Eu não poderia recusar e abrir mão de um sonho que eu pretendia encerrar a minha vida legislativa nesse 4º mandato de deputado estadual, como presidente da Assembleia Legislativa, Agnello. Cadeira que meu pai ocupou e honrou e dignificou na década de 60. No próximo dia 1º de fevereiro de 2017, completará 50 anos que o meu pai assumiu a presidência da Assembleia a primeira vez. A gente percebe que você acabou ficando emocionado aqui, porque é uma lembrança, né? É uma lembrança, obviamente, é uma história muito bonita, né? Isso para mim tem um peso muito, muito forte e era um sonho meu. Aí eu vinha me preparando e ganhei um grande apoio de companheiros e aliados na Assembleia. Mas o fator Cuiabá, 300 anos, a minha terra em que eu nasci, e a Cuiabá que precisa, certo, de um choque de gestão, precisa de uma gestão humanizada, uma gestão próxima da população, uma gestão sensível, que se misture com o povo, que goste de estar com o povo e que leve serviços públicos eficientes para a população. Eu puxei para mim essa obrigação de achar importante e necessário ter um cuiabano. Isso é simbólico, é emblemático, dirigindo os destinos da nossa cidade e da nossa gente nos 300 anos de história. E ser um catalisador, certo, de sonhos de cuiabanos que aqui nasceram como eu, e dos milhares de cuiabanos que para cá vieram. Os pau-rodados. Como minha esposa e a família da minha esposa, para dar sequência e construir essa história linda e maravilhosa daquilo que chamamos de cuiabania, que eu tenho orgulho de representar. Bem, é claro, eu até peço para a produção, por favor, providenciar aí um copo com água para o deputado aqui. O deputado ficou emocionado ao citar o pai, ao se recordar, obviamente,
do pai é natural, talvez comigo não seria diferente, porque é uma história realmente que não tem como se apagar, né? Mas enquanto isso, eu quero mostrar uma fala, porque ainda não dá para entender uma mudança tão rápida, quase que aos 44 minutos do segundo tempo, porque até então o PMDB tinha um nome certo, um nome que foi trabalhado, um nome que foi cooptado de um outro partido, que é do deputado federal Valtenir Pereira, né? Ele que veio para o PMDB como candidato do partido para disputar as eleições municipais. Eu conversei com ele, deputado Emanuel Pinheiro, a quarta-feira da semana passada, uma semana atrás, exatamente onde o senhor está sentado. Veja o que ele fala quando eu lhe perguntei se havia alguma possibilidade dele ser, obviamente, trocado pelo deputado Emanuel Pinheiro. Ele disse, não há nenhuma possibilidade. Vamos só rever a fala dele na tela. Está oficializado, está muito bem alinhado com o seu partido, que de fato o senhor vai ser o candidato nome do PMDB para essa disputa municipal? Eu lhe pergunto isso porque comenta-se pelos corredores, e isso com grande intensidade nesta semana, de que há um outro nome surgindo e que não vai ser o nome do deputado Valtenir Pereira, mas sim o nome do deputado estadual Emanuel Pinheiro. O senhor, de fato, é o representante do PMDB com aval do cacique Carlos Bezerra? Olha, o PMDB tem dois projetos. Para o deputado Emanuel Pinheiro, ficou o projeto da presidência da Assembleia Legislativa, que está sendo muito bem construído. E o deputado Emanuel Pinheiro, ele está disputando diretamente com o deputado Botelho, que é do PSB. E o outro projeto do PMDB é a Prefeitura de Cuiabá, que coube ao deputado federal Valtenir fazer essa construção que nós estamos fazendo. E com muita garra, com muita determinação, com muita firmeza. Há uma tentativa enlouquecida do Palácio Alencastro de confundir e uma tentativa de enfraquecer a nossa candidatura, que está ganhando mentes e corações. A gente vai fazer frente a essa candidatura, então há uma tentativa de nos enfraquecer. Então é mentira? É mentira, não passa Valtenir de Pereira especulação. É o nome do PMDB. É o nome do PMDB fechado para as eleições de 2016. Voltando aqui, deputado Emanuel Pinheiro, é importante que a população cuiabana entenda essa mudança. O que de fato aconteceu? O que levou o partido, depois de uma declaração tão contundente como essa do deputado federal Valtenir Pereira, que é um deputado respeitadíssimo, né, a ter essa mudança aos 44 minutos praticamente do segundo tempo? Agnello, a política ela é muito dinâmica. O Valtenir é um grande companheiro, ele teve um gesto de desprendimento muito grande, certo? Um gesto muito nobre de entender, depois de conversar com o partido, conversar com as forças aliadas e de entender que, não obstante seus méritos e o trabalho que ele fez nesse período de pré-candidatura, que aliás estamos no período de pré-candidatura ainda, ele levou aí a mensagem da candidatura própria do PMDB, levou a mensagem, buscou construir, plantou a semente e as bases do arco de alianças que vão somar com essa candidatura, mas ele foi convencido de que nós, honrosamente, certo? Honrosamente, segundo os companheiros, segundo uma pesquisa qualitativa que fizeram, segundo os aliados, reunimos melhor condições, até como cuiabano de Chapecruz, como eu disse agora há pouco, que vivo aqui, transpiro Cuiabá, conheço Cuiabá na palma da minha mão, e pelo trabalho, como consequência de um trabalho desenvolvido na Assembleia Legislativa, um trabalho de alto nível, com uma postura de independência, crítica, construtiva, mais firme, contundente, certo? Com relação aos erros do governo do Estado no que diz respeito às políticas públicas em benefício da população ou na luta ao lado do servidor público, que eu não abro mão dessa minha postura, especialmente agora, no caso mais recente da conquista da RGA. Então, em virtude de uma soma de todos esses fatores, ele foi convencido de que o momento era nosso, o melhor momento político era o nosso, que nós
deveríamos aí pegar esse bastão e construir esse projeto e debater com a sociedade cuiabana, com a população cuiabana, o caminho da Cuiabá dos 300 anos. Eu conversei com o deputado Walter Pereira nesta semana e ele me disse, olha, Agnello, da minha parte, sem problema algum, eu estou muito tranquilo com relação a esta mudança. O companheiro Emanuel Pinheiro tem todas as condições para ser prefeito da capital e eu vou ser o cabo eleitoral número 1 dele. Bom, ter um deputado federal da envergadura de Walter Pereira como cabo eleitoral é um gesto nobre, né? É um desejo de qualquer pré-candidato nesse momento, né? Isso. Agora o senhor está numa sigla PMDBista que ao longo dos últimos anos comandou o estado de Mato Grosso e deixou realmente um saldo negativíssimo, principalmente quando culminou com a prisão do líder maior, poderia dizer assim, do partido, o governador do estado, o ex-governador do estado, Silval Barbosa, que se encontra ainda detido no centro de custódia da capital. Tendo uma disputa praticamente já alinhada contra o atual governo, PSDB, que se aliou, obviamente, ao PSB do atual gestor da capital. Como é que o senhor pretende construir esse discurso, esta candidatura dentro de um partido que ficou marcado por um vexame administrativo no estado? Bem, eu quero reiterar aqui, repetir a frase do governador Pedro Taques, quando ele convidou para ser seu vice-governador, Carlos Fávaro, que era do PP, mesmo partido do desafeto do então senador à época, Pedro Taques, Pedro Henri. E o governador Pedro Taques confirmou o convite ao Carlos Fávaro e disse: partidos não cometem, eventualmente não cometem crimes. Quem comete crimes são as pessoas. Então, em todos os partidos existem todos os tipos de pessoas e você não pode generalizar. Então, quer dizer, respeitando o devido processo legal, todo mundo vai se defender e quem é considerado culpado, se for culpado mesmo, vai pagar no rigor da lei. O que não pode é você acusar, por exemplo, você responsabilizar o deputado Emanuel Pinheiro, ou Pedro, ou João, por uma atitude que esta ou aquela pessoa fez. Eu respondo por mim, pela minha vida, pelos meus erros, pelos meus acertos e pela minha dignidade e a postura de 28 anos de vida pública, certo? Dedicados a Cuiabá, a Baixada Cuiabana e ao estado de Mato Grosso. Querer me responsabilizar por eventuais erros do ex-governador é a mesma coisa, caso seja considerado culpado, que responsabilizar o governador Pedro Taques por erros do ex-secretário Permínio, que acabou de ser preso recentemente. E era secretário de Educação do governador do Pedro Taques, homem de confiança dele, da copa e cozinha dele. Então, eu vou cometer essa injustiça com o governador Pedro Taques, seria até irresponsabilidade de minha parte. Da mesma forma, com o próprio secretário Permínio, que vai ter a sua oportunidade de defesa e poder aí comprovar que não tem nenhuma responsabilidade com o feito. Mas eu defendo o devido processo legal, que as instituições funcionem e os responsáveis por eventuais erros, desvios ou fraudes ou corrupção que paguem no rigor da lei. O que falta para Cuiabá, deputado Emanuel Pinheiro? Sendo o senhor candidato, eleito prefeito de Cuiabá, o que o senhor faria de imediato? De imediato, hoje é o marco zero da nossa pré-candidatura. Lançamos hoje a pré-candidatura e estamos estudando, evidentemente, um programa de governo, um plano de ação para assumirem um compromisso com a sociedade. Mas como cuiabano, plano zero, sensibilidade. Falta isso da atual administração? Humanização, respeito, carinho pela população, gostar de povo, estar presente nos bairros, viver o dia a dia, falar como Alves de Oliveira, grande cuiabano, jornalista, fundador do tradicional Diário de Cuiabá, vereador da capital. A cidade vive dos que vivem nela. Prefeito é o interesse local, o prefeito tem que viver os bairros, viver a cidade, viver o dia a dia do cuiabano, aquilo que chamamos de cuiabania, viver o cururu, siriri, a reza cantada, curtir, ajudar, eu não digo nem patrocinar, mas estimular, incentivar
a festa do Senhor Divino, a festa de São Benedito, que são a cara da cuiabania, representam a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa origem. Um prefeito próximo, presente, que se misture com a população e tenha essa sensibilidade, certo? Que seja realmente uma figura presente, porque esse é o papel do prefeito. Aquele que vive a sua cidade, que entende o que é o comportamento social do cuiabano, a conduta social do cuiabano, o que é a cuiabania, como eu disse agora há pouco, daqueles cuiabanos que aqui nasceram como eu, e aqueles cuiabanos que para cá vieram, como minha esposa, como você, e tantos outros migrantes que vieram para somar e para tornar cada vez mais lida e pujante a capital eterna Cidade Verde, que completará 300 anos. Então eu costumo dizer que Cuiabá precisa de obras, e muitas. E eu quero ser e me proponho a ser um tocador de obras. Mas antes de ser um tocador de obras, que vai impactar e melhorar a vida da população, e vamos discutir muito isso durante a campanha eleitoral, eu quero ser um tocador de alma, um tocador de almas. Quero tocar a alma do cuiabano. Quero resgatar a sua dignidade, a sua cidadania, a sua autoestima e dizer sim, eu posso, nós podemos, com Emanuel Pinheiro, um cuiabano, à frente dos nossos destinos na Cuiabá dos 300 anos, haveremos de juntos construir uma cidade muito melhor para se viver. Então, é um prefeito tocador de almas, um prefeito humano, um prefeito que tenha sangue nas veias e não gelo nas veias, que ele seja Este é o um ser perfil humano. do atual gestor da administração, deputado Emanuel Pinheiro? Porque da maneira como o senhor descreveu aí, nós estamos, obviamente, com uma barra de gelo administrando a capital. É assim que o senhor imagina? Não, é assim que o senhor enxerga? Eu acho que tem uma boa dose de frieza mesmo, de frieza até por estilo, né? Eu sou mais cuiabanão, sou mais apaixonado, mais emotivo, mais emoção, entendeu? Então, e o cuiabano é assim. Mas eu acho que a gente necessita, mais do que nunca, as pessoas precisam de atenção, de carinho. A gente tem que ser mais acessível e presente na vida das pessoas. É isso que ela espera de um gestor, principalmente o prefeito. O prefeito e o vereador, eles estão na base. Prefeito, vice-prefeito e vereador estão na base da sociedade, estão lá no município. É lá no município que acontecem as coisas. É no município que você vai ver a limpeza urbana, é no município que tem a coleta de lixo na porta da sua casa, é no município que você pega o transporte público, é no município que você vive as agruras da violência urbana, é no município que você encontra as políticas públicas de saúde, de educação, é no município que o seu filho estuda, enfim, é no município que você vive. Alves de Oliveira, a cidade vive dos que vivem nela. Deputado Emanuel Pinheiro, nós temos ouvido muito, o senhor está falando aí que vai ser um tocador de obras, que o senhor vai fazer... Tocador de almas também. De almas também, que o senhor vai fazer, obviamente, uma verdadeira revolução na Cuiabá dos 300 anos. Mas nós temos visto o atual prefeito Mauro Mendes, que provavelmente deve colocar o seu nome para a reeleição, agora em 2016 também. Ele tem dito, olha, eu sou o prefeito que mais asfaltou Cuiabá, eu sou o prefeito que está mudando a cara da saúde de Cuiabá, eu sou o prefeito que está mudando, obviamente, a Cuiabá, que até então estava abandonada e agora florida, bonita, tal, iluminada. O prefeito está vindo aí com um discurso de obras, de revolução na área da saúde. Como é que o senhor pretende, obviamente, combater esse discurso? O senhor concorda com estas obras? O senhor concorda com esse trabalho de renovação feito pelo prefeito Mauro Mendes? Ou ainda muito do que está se falando é muito mais falácio do que realização propriamente dito? Não, eu quero qualificar o debate, elevar o nível do debate e debater a nossa cidade, debater a capital do estado e a sua importância para as Américas, né? Não é só a capital do estado de Mato Grosso, é a capital do agronegócio, a capital de toda a região, a capital de uma região que é celeiro deste país. E tenho que reconhecer que o Mauro teve alguns pontos, o atual prefeito teve pontos positivos, sim. Faltaria com a sinceridade, faltaria com a verdade se não o fizesse. Teve pontos positivos, mas se você me perguntar quais, eu digo, apesar de não cumprir no prazo, mas está em obras o pronto-socorro,
certo? Algumas, a reforma construção de creches CIMES que ele recebeu da gestão passada, mas ele fez. Reformas de UPAs, essas pavimentações asfálticas, reconheço que ele teve pontos positivos. E eu, se eleito prefeito, com a graça de Deus e com o voto do povo cuiabano, se eleito prefeito, me comprometo a manter, ampliar e melhorar todos esses pontos positivos da atual gestão. O problema é que isso tudo foi muito pouco, Agnello, diante da expectativa gerada pelo prefeito Mauro Mendes na sua campanha em 2012. Ele gerou uma expectativa enorme, a população embarcou nisso e acreditou, deu voto de confiança. Foi não só uma expectativa, como o cuiabano depositou uma confiança muito grande no Mauro Mendes, na autossuficiência, certo? E naquilo que ele representava em 2012. O senhor acredita que a população cuiabana está decepcionada? Acredito que ela está frustrada. Frustrada. Foi muito pouco por aquilo que Cuiabá merece, pouco pela expectativa gerada, pouco pela confiança depositada e pouco, certo, por toda a campanha feita de que vote nesse prefeito que você vai ter. Ele vendia uma autoconfiança muito grande de que ele iria transformar e seria o diferencial na gestão pública da capital. Então, houve esse sentimento, há um sentimento de frustração. Não sei se seria de decepção, vamos ver aí a própria população que pode dizer, mas eu não tenho dúvida de que houve um sentimento de frustração da população, porque isso é o que todos nós sentimos, porque foi feito muito pouco pela expectativa gerada em torno da eleição do prefeito Mauro Mendes em 2012. Deputado Emanuel Pinheiro, é óbvio que o senhor ainda é um pré-candidato, as convenções ainda vão acontecer, as eleições propriamente dita ainda não tiveram start, a largada oficial, mas tudo indica que nós teremos aí uma eleição que vai caminhar para um segundo turno. Nós temos aí, por exemplo, o nome da ex-senadora Séries, nós temos o nome do procurador Mauro, mais uma vez, colocando-se à disposição. Nós temos também o nome do ex-juiz federal Julier Sebastião. Nós temos agora, por último, que saiu o nome de um candidato da rede, um historiador, um professor aqui da cidade também. Vosso nome que deve ser oficializado e Mauro Mendes, quer dizer, nós vamos ter muitos candidatos, vai ser uma eleição aí atípica que vai dar segundo turno. O senhor acredita que nesses arcos de aliança, no fritar dos ovos, por aquilo que vocês já visualizam, mesmo sabendo da união PSDB e PSB, o PMDB vai conseguir aglutinar esses partidos, porque todos eles estão com um discurso muito duro contra o atual gestor? Eu acho que quanto mais candidatos tiver numa eleição, principalmente numa eleição da capital, Agnello, eu acho ótimo. A população tem mais alternativa, o debate enriquece e mais propostas, até de tendências ideológicas bem divergentes, são colocados para a população analisar, avaliar e julgar. Uma capital pujante como Cuiabá, com a sua história e a sua tradição, berço da economia de um estado que cresce de forma galopante nesse país, influenciando o PIB nacional, certo? Você não pode ter uma candidatura a prefeito plebiscitária para dizer sim ou não. Então, tem que haver debate. Então, eu sou a favor da democracia, com mais democracia, com mais democracia. E a base da democracia, a dimensão da democracia é a eleição, é o voto, é a escolha da melhor proposta, da melhor alternativa. Então, eu vejo com bons olhos quando cada partido ou cada coligação se une e lança mais um nome para apresentar as suas propostas e as suas ideias para Cuiabá dos 300 anos. O senhor disse agora, é marco zero, praticamente o senhor não tem ainda uma campanha já definida, elaborada, porque, como o senhor disse no início, vocês estão
iniciando uma Isso, discussão em isso. cima de um planejamento ao qual vai ser apresentado. Mas uma grande expectativa da população cuiabana é na área do desenvolvimento, né? A vinda de novas empresas, industrialização aqui para a grande Cuiabá, né? A geração de empregos, novas frentes de trabalho, essas oportunidades, né? O senhor é o legislador do Estado. O senhor já tem uma experiência vasta, sabe das deficiências que o Estado de Mato Grosso enfrenta, principalmente a nossa Cuiabá. Como o senhor imagina esta área do desenvolvimento, sendo o senhor aí prefeito da cidade? Agnello, com bastante sensibilidade. Antes de você sair que nem louco, é necessário, mas antes de você sair que nem louco para buscar o capital externo, para atraí-lo para investir em Cuiabá, que é uma terra de todas as oportunidades, você deve, como prefeito, fazer o dever de casa, resolver o problema interno, certo? Valorizar os seus servidores, qualificá-los, treiná-los, incentivá-los, certo? Respeitá-los, para que eles possam cada vez mais ser a mola propulsora do desenvolvimento, porque ele que vai te ajudar, é o servidor público que vai te ajudar a implementar as políticas públicas necessárias para melhorar a vida das pessoas, a vida da população cuiabana. Então, um prefeito que não sacrifique o setor produtivo, um prefeito que não sacrifique o micro e o pequeno empreendedor, que não sacrifique o comércio com sucessivos aumentos de impostos, que não só sacrifica o comércio, que acaba redundando na diminuição da geração de emprego e mais demissões, e acaba sacrificando o orçamento da família cuiabana com sucessivos aumentos de impostos. Você tem que buscar ser parceiro, junto com os servidores públicos, certo? Daqueles entes, daquelas instituições, daqueles seres ativos, né, que fomentam a economia local. Então, somente dessa forma, você não pode ter uma prefeitura que pegue um chicote, venda a imagem de um gestor que pega um chicote só para multar comércio, só para fechar comércio, só para embargar a obra. Nós estamos chegando num ponto em Cuiabá, e isso é uma cultura que está virando até em vários pontos, não só de Cuiabá, mas Cuiabá está muito latente, que quem investir aqui ganha inimizade da prefeitura, é quase visto como um bandido. De tantas exigências e tantas obras embargadas. Para você ser comerciante ou empresário em Cuiabá, você tem que ser herói. Herói para poder superar aí, até entre aspas, as perseguições do poder público municipal, e o responsável por isso é sempre o prefeito. Então, vamos resolver esse dever de casa. Vamos ganhar a confiança do empresariado local primeiro, do setor produtivo local, empresário, comerciante, aquelas pessoas de bem que ativam a nossa economia, que geram emprego, que geram renda. Vamos organizar a nossa casa para, a partir daí, a gente ter condições políticas de atrair investimentos de outros estados para cá. Senão, é muita injustiça você sacrificar os de casa, certo, para beneficiar os que vêm de fora sem estruturar internamente. Conversamos nessa manhã tarde, com o deputado estadual Emanuel Pinheiro, do PMDB, pré-candidato, nome do partido para a disputa das eleições municipais agora em 2016. Deputado, só para finalizar aqui, rapidamente, como fica a Assembleia Legislativa agora? Temos lá os nossos colegas Alegria deputados. de Eduardo Botelho, de Guilherme Maluf. Eu me preocupo muito que seja a alegria do poder legislativo, que a alegria do poder é a alegria da sociedade, que precisa e espera, e esse é o meu compromisso inarredável, inegociável, a manutenção ou a construção, como queira colocar, de um poder legislativo forte, independente, que tenha relações institucionais sadias, maduras, certo? Respeitosas, harmônicas com poderes e instituições, mas que não abra mão da sua independência, porque lá dentro estão os representantes do povo.
os legisladores. É necessário encostar, aproximar o legislativo do cidadão e resgatar a credibilidade do poder legislativo. Então eu quero que eu busque, incentive e vou trabalhar com esse tempo, apesar dessa mudança de rota, né? Mas para que a gente não perca o rumo desse legislativo, que é o que a sociedade espera, merece e cobra. Conversamos com o deputado estadual Emanuel Pinheiro, do PMDB. Deputado, obrigado, sucesso na sua jornada, viu? Muito obrigado, um prazer enorme, uma boa tarde a todos, um prazer enorme estar aqui prestando conta do nosso mandato e também, em linhas gerais, expondo, extravasando aqui o meu sentimento, certo? E o meu orgulho de poder, como cuiabano, fazer parte desse processo histórico da sucessão municipal em que vai escolher o prefeito da capital, da eterna cidade verde, dos 300 anos da minha Cuiabá. Muito obrigado.